Sexta-feira, 23 de setembro de 2005. Eram cerca de 10h30 da noite quando alguém bateu à porta da minha casa. Surpreso, perguntei à minha esposa quem poderia ser. Ela respondeu: deve ser alguém do condomínio, porque o interfone não tocou. Desde as 9 horas havia uma boa dose de tensão no ar. Eu havia lhe contado, pois mais cedo ou mais tarde ela viria a saber, um drama que estava se desenrolando há vários meses e que então vinha a público de uma maneira distorcida e sensacionalista. A edição seguinte da revista Veja, cujo teor resumido tinha sido colocado na internet, estampava na capa a manchete: Máfia do Apito. Meu nome era apresentado como principal envolvido em um esquema de compra de árbitros de futebol para fabricar resultados de partida dos campeonatos brasileiro e paulista. Segundo a revista, eu faria parte de uma quadrilha que manipulava os resultados para lucrar com apostas milionárias. Muita coisa precisava ser esclarecida, mas não havia tempo para isso. A Márcia estava abatida e muito nervosa, com medo do que viesse a acontecer. Pedi a ela que fosse atender, porque eu estava ocupado tentando entrar em contato com o meu advogado em busca de orientação. Fui para o quarto fazer a ligação enquanto ela abria a porta. Logo depois ela voltou, chorando. Edilson, tem um delegado da Polícia Federal aí fora com mais 4 homens numa viatura. O vício pelo jogo de azar e a ganância muitas vezes levam pessoas a romper todos os limites da ética e do espírito esportivo. Em todas as modalidades podemos encontrar escândalos de manipulação de resultados causados por aposta esportiva. Aqui no Brasil, um dos maiores casos desse tipo foi a máfia da loteria esportiva em 1982. Cara, é uma loucura. Sim. Todos os escândalos do esporte são apostas. A máfia da loteria esportiva, em 82, nasceu de um desafio proposto pelo Juca Kfouri para a redação de que havia resultados muito estranhos na loteria esportiva, as zebras absurdas. Então, vamos identificar? Aí, o Sérgio Martins, que foi o repórter, foi o meu editor, o Sérgio Martins foi para a rua para descobrir se tinha ou se não tinha alguma coisa, e descobriu o maior escândalo da história do futebol brasileiro, que foi a máfia da loteria esportiva. Mas quando se fala em manipulação de resultados orquestrada por um grupo de apostadores, é impossível não se lembrar do Campeonato Brasileiro de 2005. O campeonato vinha sendo disputado em alto nível, até que no dia 23 de setembro daquele ano veio ao público um escândalo que mudou a história daquele campeonato, além de colocar em xeque a credibilidade da arbitragem brasileira. Naquele dia, a matéria de capa da revista Veja trazia um escândalo de manipulação de resultados na principal competição do país. Eu tive contato com a notícia a primeira vez, né? No final de semana, eu não estava escalado na federação nem na CBF, no sábado de manhã eu estava treinando na academia. E eu era assinante da Veja, à época os assinantes recebiam a revista no sábado, sendo que a revista ia para as bancas no domingo. Quando cheguei na minha casa, na porta estava a revista, inclusive com a capa para cima, a foto do Edilson Pereira de Carvalho, né, uma pessoa que se relacionava toda semana nas reuniões da Federação e da CBF, e o título Máfia do Apito, né? Najib Fayad, o Giba, tinha esquemas com 2 árbitros brasileiros, Paulo José Danelon e quem veio a ser o personagem principal dessa história, Edilson Pereira de Carvalho. Edilson pertencia ao quadro da FIFA, o que o credenciava a apitar jogos cruciais do Campeonato Brasileiro, além de mediar também partidas internacionais. Edilson era mal educado, falava palavrão, não estudava, não estudou, ele destoava da gente. O esquema só veio a público em setembro daquele ano, mas isso já vinha acontecendo há mais tempo. O primeiro árbitro a trabalhar com o Giba foi o Danelon. O problema é que ele não estava entre os principais árbitros do país e por isso só apitava jogos que tinham menos relevância, e por isso raramente tinham apostas no exterior. Giba precisava de alguém que mediasse partidas maiores, que envolvessem os grandes clubes do Brasil e que figurasse em competições mais importantes. Portanto, em fevereiro de 2005, ele chegou no Edilson. Essa escolha não foi feita ao acaso. Esse árbitro já tinha tido problemas com a justiça desportiva, já que 2 anos antes foi descoberto que ele forjou um diploma do 2º grau para poder exercer a função de árbitro. E além disso, Edilson tinha um histórico de problemas com jogo de azar e estava passando por dificuldades financeiras. Desta forma, o esquema cresceu e se estendeu pelo ano de 2005.
Ambos os árbitros atuaram no Campeonato Paulista, e mais adiante na temporada, Danelon apitava jogos da Série B, enquanto Edilson participava tanto da Série A do Brasileirão quanto da Libertadores. O que eles não sabiam é que o conchavo não estava mais em segredo. Desde março daquele ano, a redação da revista Veja sabia do esquema. Os jornalistas Thaís Oyama e André Rizek estavam produzindo uma grande reportagem, uma matéria de capa a respeito disso. Bom, começou assim, cara. Eu tava na redação da Veja numa sexta-feira, fechamento. Aí a minha chefe, a minha editora, trabalhava como repórter de Brasil, a Thaís Oyama. Ela recebeu uma ligação, era umas 9 da noite, e que era de uma pessoa dizendo ter provas de um esquema de manipulação de resultados. Estava indo embora, ela me chamou para conversar, no futebol, né? Ela me chamou para conversar e eu falei, não, Thaís, já trabalhei com futebol anos, já fiz cobertura de clube, isso aí não existe, isso é coisa folclórica. Tomei um esporro e ela me mandou apurar, me encontrar com essa fonte. Aí essa fonte tinha um material bem forte, envolvendo o Paulo José Danelon, que era o Edilson, nem estava no esquema ainda, envolvia a aposta de um jogo do Campeonato Paulista. Aí ele me entregou o material e, pelo que eu pude averiguar, assim, o material era verídico. Não bastava saber que o esquema estava em andamento. Era necessário provar o que estava acontecendo. E para isso, a redação da Veja trabalhou em conjunto com a Polícia Federal, para quebrar o sigilo telefônico dos acusados e desta forma monitorar as conversas entre os envolvidos. Amanhã eu faço um jogo fácil. Mas não tem jeito, não dá para arriscar árbitros. Amanhã eu faço vários interins. Se você quiser, pode jogar até os seus carros que você tem. Porque amanhã eu saio de escolta do Figueirense lá. Foram 6 meses produzindo a reportagem, e o escândalo só veio a público com a sua publicação em setembro. E obviamente o caso tomou conta da imprensa esportiva. Um esquema como esse compromete a isonomia de uma competição, além de causar danos permanentes à credibilidade da arbitragem brasileira. Providências tinham que ser tomadas. Naquele ano, Danelon e Edilson tinham apitado partidas do Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro da Série A e B e da Copa Libertadores. A Libertadores é de jurisdição da Conmebol, e não da CBF, portanto coube a eles decidir o que fazer. Como o campeonato já havia se encerrado, e os jogos mediados por Edilson não tiveram um grande impacto na competição, optou-se por deixar como estava. Esta foi a mesma situação do Campeonato Paulista, já que o São Paulo foi campeão com larga vantagem sobre o segundo colocado, sendo assim, a anulação dos jogos apitados por Edilson e Danelon não alterariam o campeão. A Série B do Brasileirão estava na fase de mata-mata. Danelon havia apitado 4 partidas na competição. Porém, a anulação dos jogos traria a necessidade de reiniciar a fase de mata-mata, e não havia tempo hábil no calendário para isso. Além disso, esses jogos não tiveram grande impacto na competição. O caso mais grave foi na Série A do Brasileirão. O campeonato estava em andamento, era disputado em pontos corridos. Edilson Pereira de Carvalho tinha apitado 11 jogos da competição. E como ele era um árbitro FIFA, considerado um dos melhores do país, ele tinha participado de algumas partidas decisivas na parte de cima da tabela. Por isso, esses jogos não poderiam ser ignorados. Toda a pressão caiu sobre o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva e seu presidente, Luiz Sveiter. Até aquele momento, o artigo 275 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva dizia que partidas cujo resultados sofreram alterações em consequência da má-fé do árbitro deveriam ser anulados. Defiro a liminar anulando as 11 partidas arbitradas pelo senhor Edilson Pereira de Carvalho na Série A do Campeonato Brasileiro de 2005 e determino sejam elas realizadas novamente. A matéria deixa claro o seguinte, os 11 jogos, no meu entendimento, eles estavam contaminados, porque ele estava em contato com o bando durante os 11 jogos, ainda que a investigação criminal não tenha rastreado o dinheiro entrando nos 11 jogos, era o modus operandi, né? Então, assim, no meu entendimento, não havia outro caminho a ser feito que não anular os 11 jogos. Até o jogo que ele não conseguiu, Santos e Corinthians, como ele já entra predisposto a prejudicar o Santos, os cartões que ele aplica, tudo que acontece no jogo está contaminado. Então, eu não vi outra saída que não anular os 11 jogos. Eu acho que a decisão não está errada. A forma da decisão é que é errada.
Por que o presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva tem que ir na cadeia falar com o cara? Você não vai mudar a decisão da punição, cara. O cara entende? Olha o tamanho do absurdo. Nós estamos falando 17 anos depois de um caso que teve uma decisão que o presidente do Superior Tribunal de Justiça foi à cadeia conversar com o réu para mudar uma decisão esportiva, e o réu, do ponto de vista da justiça comum, está solto até hoje. A única vítima foi o futebol. Na hora do almoço, isso era uma volta de umas 11 horas. Aí já na hora do almoço, as grandes mídias já estavam também praticamente noticiando, né? O ocorrido, os programas aí, Globo Esporte, os programas de esporte das outras emissoras também. Então, ali ficou um pouco nebuloso, né? Porque, apesar de ter visto ali a notícia, lido, e estava muito desencontradas as informações, né? E aí sim, depois com o passar do tempo, a gente tinha... não existia esse negócio de grupos aí de WhatsApp, mas a gente tinha um contato via telefone, um árbitro falando com o outro, quando a gente praticamente fica sabendo o que aconteceu, né? Edilson nega ter manipulado qualquer partida. Ele alega que aceitou participar do esquema apenas pela necessidade financeira, mas que nunca prejudicou nenhuma equipe. Ele era um viciado em jogo. Os apostadores tiveram um lucro pequeno, assim, não foi um esquema milionário, né? Era um esquema de ladrão de galinha mesmo, de valores baixos, assim. Ele cobrava a valores da época, tipo 10 mil reais, valor da época, né? Não sei quanto seria hoje o equivalente. 10 mil reais para manipular um jogo, imagina. Para um árbitro, interferir no resultado de uma partida sem levantar suspeitas não é uma tarefa simples, mas existem maneiras de interferir no andamento de uma partida. O Edilson não era uma fonte confiável. Portanto, não se pôde concluir com precisão em quais jogos houve interferência. Sendo assim, a decisão tomada foi a de anular todas as partidas, o que inevitavelmente fez com que alguns clubes perdessem pontos importantes que haviam conquistado durante a competição. Coincidentemente, a maioria dos jogos que o Edilson tinha apitado eram do Corinthians, né? E certeza que esses apostadores, esses jogos, só ia por esse site de apostas lá fora os grandes jogos do Corinthians, do Flamengo, né? Não iriam colocar jogos de Série B, da Portuguesa, do Oeste. E então, como se não tivesse como comprovar se teve uma influência, se ele marcou um pênalti errado ou não, o Tribunal de Justiça Desportiva, que à época era presidido pelo Luiz Sveiter, decide voltar aos jogos que o Edilson apitou. Entre as partidas refeitas, uma delas foi a que mais gerou polêmica. O jogo entre Santos e Corinthians, válido pela 16ª rodada do campeonato, na Vila Belmiro. Apitar na Vila Belmiro é sempre um estádio muito difícil de apitar. A Vila Belmiro está no meio do bairro, as ruas são muito pequenas, o acesso, a torcida fica 2 horas antes, 3 horas antes ali em volta do estádio, tomando cerveja, alguns já chapado. E quando a gente embica o carro da federação, que a gente ia com o carro oficial da federação, mas que geralmente eram carros brancos, chapa vermelha, e os torcedores já sabiam. A gente de terno e gravata, os carros não tinham isso filme. Quando eles viram a gente embicando na rua, aí já foi aquele alvoroço, né? Vai morrer hoje, ele tá tudo no esquema pro Corinthians ganhar, aqui vocês vão morrer. E aí o jogo foi um jogo super difícil, né? O Santos tinha ganhado o jogo, que o Edilson apitou. E nós tivemos pelo menos 2 lances polêmicos nesse jogo, né? Um suposto pênalti que o Kleber Abadi poderia ter marcado para o Santos, mas não marca. Só que no final do jogo tem um lance muito parecido para o Corinthians e ele marca, né? E o jogo estava 2-2 e quando ele marca esse pênalti, praticamente demorou 20 minutos para bater o pênalti. A torcida gritando que vai morrer, vai morrer. Doía mais eles chamarem nós de Edilson. Eles gritavam, ei Edilson, Edilson, do que juiz ladrão, filho daquilo, entendeu? O torcedor do Santos, como disse o Noriega, unicamente aplaude e depois grita Edilson, Edilson, Edilson. E começaram o estádio inteiro, Edilson, Edilson, né? E aí até bateu o pênalti, 20 minutos, aí bate o pênalti. Nunca rezei tanto para um jogador errar o pênalti. Aí o Corinthians faz o gol, 3-2, e o tempo de pôr a bola no meio do campo, aí já dá uma baita confusão. O Giovani chuta a bola para fora, o Abadi autoriza ele para reiniciar o jogo, ele chuta a bola para fora da Vila Belmiro e aí torcedores começam a invadir o campo. Após a anulação,
o Corinthians assumiu a liderança e se manteve lá durante todo o resto da competição. As partidas anuladas foram disputadas no mês de outubro, e dentre as 11, em apenas 2 o ganhador foi o mesmo. Em todas as outras, houve mudança no resultado. Mesmo com a anulação das partidas, eventualmente o campeonato se estabilizou. O que ninguém esperava é que o jogo mais polêmico da competição ainda estava por vir. No dia 20 de novembro, Inter e Corinthians se enfrentaram no estádio do Pacaembu. Eles eram o primeiro e o segundo colocado, e o Corinthians era líder por 3 pontos de vantagem. E nesse estádio, eles empataram por 1-1, com uma arbitragem muito polêmica de Márcio Rezende de Freitas. Aos 28 minutos do segundo tempo, o jogo já estava 1-1, quando Tinga recebeu a bola na grande área e foi atingido pelo goleiro Fábio Costa. O lance era claro, mas além de não marcar o pênalti, o juiz expulsou o jogador do Inter por simulação. Peraí, não dá o pênalti, é um problema dele. Agora dizer que o Tinga simulou, um absurdo expulsar. Após esta partida, sem a possibilidade do confronto direto, o Internacional não conseguiu mais alcançar o Corinthians e acabou o campeonato na segunda posição. Se o resultado dos jogos anulados fossem mantidos, o Colorado teria sido campeão. Com o escândalo, Edilson Pereira de Carvalho e Paulo José Danelon foram acusados pelos crimes de estelionato, falsidade ideológica e formação de quadrilha, mas foram absolvidos. Naquele momento, o Tribunal de Justiça ele entendeu que a conduta deles não se enquadrava em nenhum desses tipos, né? Então, no direito penal tem um pressuposto que é que não existe crime do qual não tem a previsão legal. Então, ainda que eles tenham cometido ali um ato que fosse ilícito e antijurídico, não era uma conduta atípica. O que significa? Que aquilo que eles fizeram não configura exatamente os delitos pelos quais eles foram denunciados. E aí, por consequência disso, houve um trabalho legislativo que culminou na alteração do Estatuto do Torcedor e a inclusão ali de 3 dispositivos que caracterizam hoje a manipulação de resultados, que estão previstos no Estatuto do Torcedor. Atualmente, o artigo 41C do Estatuto do Torcedor diz que solicitar ou aceitar para si ou para outrem vantagem ou promessa de vantagem patrimonial ou não patrimonial para qualquer ato ou omissão destinado a alterar ou falsear o resultado de competição esportiva ou evento a ela associado é punido com 2 a 6 anos de reclusão e multa. O jogo de azar, ele pressupõe que você não tenha como prever o resultado. Apostas esportivas, assim como o pôquer, por exemplo, existem maneiras ali de haver um estudo para você entender o resultado. Então não é simplesmente um jogo de azar. Ele demanda ali um certo conhecimento. É diferente você ir numa máquina caça-níquel, colocar uma moeda e apertar um botão que vai sortear uma coisa aleatória. Então a lei das contravenções penais, ela tem ali a contravenção penal do jogo de azar e num dos parágrafos ela equipara a jogo de azar às apostas esportivas. Isso foi feito ali na década de 40 e foi mantido agora até esse presente momento, porque em 2018 o governo entendeu que estava perdendo muito dinheiro com sites de apostas que, embora estivessem sediados no exterior e ainda estejam sediados no exterior, operem no Brasil. O governo entendeu que ali se perdiam milhões, que sabe, valor superior a bilhões de reais. Então, nesse sentido, o governo, que era na época o Michel Temer, ele fez uma medida provisória que depois se tornou a lei número 13756, de 2018, que legalizou as apostas esportivas no Brasil. Naquele momento, nós não tínhamos algo tão específico na legislação brasileira que tratasse de manipulação de resultado. Após aquilo, nós tivemos uma alteração no Estatuto do Torcedor. Então, os próprios processos daquela época não tinham por onde se basear. Tinham, evidentemente, algumas situações que podiam ser adaptadas, mas não eram específicas sobre manipulação de resultado. Hoje nós temos isso previsto no Estatuto do Torcedor e temos previsto tanto nos regulamentos de competição quanto nas normas desportivas das entidades de administração, tanto aqui na Federação Paulista, quanto na CBF e em outras tantas que existem. Não precisa ser só no futebol, você sabe disso, pode ser em qualquer tipo de modalidade esportiva, precisa ter esta previsão, então, nos regulamentos de competição, nas normas desportivas daquela entidade. Nesta ação do inquérito, os dois tiveram condenação, mas as entidades, tanto a CBF quanto a Federação, foram absolvidas lá no tribunal em Brasília, tá? Então, em última instância. Outra ação que houve foi uma ação de reparação de danos ajuizada
pela federação contra os árbitros, mas a ação também foi julgada improcedente, sob o entendimento que não existia dano moral por não existir vinculação da federação com os atos ilícitos praticados, em tese, por aqueles indivíduos, isoladamente, sendo esses fatos de fácil compreensão. Né? O que se deu ali é que eles eram os responsáveis pela situação e não a federação, então não existia uma ligação entre nenhuma delas. A máfia do apito também teve consequências judiciais para a Confederação Brasileira de Futebol e a Federação Paulista. Ambas organizações tiveram que responder a uma ação por danos morais. Foi considerado que os espectadores do campeonato são consumidores e, portanto, são protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor. As organizações foram absolvidas por ser entendido que elas não tiveram participação no caso. Essa ação se estendeu até o ano de 2020. Inclusive, saiu uma matéria, tá até no GE, inclusive, que nesse ano o número de jogos suspeitos de manipulação pela FIFA vai bater o recorde. Claro! Os jogos estão batendo recorde. Você aposta tudo. Hoje você aposta... Antigamente você apostava quem ia ganhar o jogo. Hoje você aposta quem vai ganhar o jogo, quem vai perder o jogo, se o goleiro vai falhar, se o zagueiro vai errar, se tem escanteio, o número de escanteios, o número de pênaltis, o número de tiros de meta, o número de passes errados. Você aposta tudo. A chance de dar confusão é muito maior. Eu vou dizer assim para você, ó, você vai ganhar uma grana se você piscar 10 vezes durante a nossa conversa. Quantas vezes você vai piscar? 11? Acho que tem algo que pode ser feito a respeito disso? Tipo... Regular e policiar. A partir do momento que você regulamenta, você não soluciona o problema, mas você cobra, determina regras para quem está participando dessa indústria. Então, o site vai ser obrigado a te informar, a informar a polícia, informar as autoridades, se houver um número incomum de apostas. Eu aposto que você vai piscar 126 vezes durante a nossa conversa de 10 minutos. Aí você pisca 126 vezes. E eu, dono do site de apostas, tenho que informar, ó, o cara apostou 126 e deu 126. 126 piscadas em 10 minutos. O cara fala, peraí. Tá errado isso aqui. Vamos ver. Aí você vai, pelo menos você vai indicar para a polícia e para as autoridades procurarem as pistas. Casos como o da máfia do apito acendem um debate sobre a aposta esportiva e a sua regulamentação. O crescimento de sites de apostas e a possibilidade de apostar em diversos aspectos de uma partida e não apenas no resultado fez com que o número de jogos com suspeita de manipulação crescesse.